Site nichado ou site genérico, qual é o melhor? Né? Bastante gente já perguntou isso aqui nos comentários, inclusive agora, né, acabou de ter um comentário aqui no YouTube sobre esse assunto, que foi da Patrícia Milani, Marketing Digital, né, MKT, que ela perguntou o seguinte, ela falou que seus vídeos são muito bons, né? No caso, os meus vídeos são muito bons, obrigado aí, Patrícia. Aí ele perguntou, você acha que vale a pena fazer um site nichado de utilidades domésticas ou é melhor subnichar mais? Bom, vamos explicar isso aí, porque como eu falei, bastante gente já perguntou, né? Inclusive lá dentro do treinamento Site Review Lucrativo, eu explico isso aí, mas mesmo assim as pessoas ainda têm dúvidas. Então vamos lá, qual é a diferença básica aqui? Quando você está começando do zero, é melhor você criar um site nichado, porque o Google, quando eu estou falando o Google aqui, eu estou falando do algoritmo do Google, tá certo? Não estou falando da empresa Google. Então o algoritmo do Google, ele gosta de sites nichados, ele sempre gostou e vai gostar cada vez mais, agora com as inteligências artificiais, que pesquisas genéricas, eles respondem automaticamente pela IA, então ele vai dar cada vez mais relevância para sites bem nichados, sites subnichados. Mas vamos lá para um exemplo prático aqui de como por que isso é melhor. Depois eu vou te mostrar aqui uma resposta do Gemini sobre esse assunto também. Vamos lá. Quando você cria um site nichado, por exemplo, aqui, itens domésticos, como ela falou aqui, utilidades domésticas. Vamos dizer que você vai criar um site sobre itens da cozinha. Então você tem lá um monte de coisa de cozinha. Ou você cria um site especializado em geladeiras. É muito melhor quando é o seu primeiro site, por exemplo, você criar um site sobre as melhores geladeiras. Muito melhor do que você criar um site genérico de cozinha e botar geladeira, fogão, micro-ondas, panela e tudo que tiver lá que você quiser colocar de cozinha. Por quê? Seu site vai demorar mais para ele ganhar autoridade. É melhor você fazer 2 ou 3 sites nichados, certo? Pega uma hospedagem que você consegue colocar mais de um site e tal. Pro Hostinger, por exemplo, que é o que eu utilizo aqui, eu posso colocar até 30 sites na mesma hospedagem, pagando o mesmo valor. Então, é muito melhor você registrar domínios mais nichados do que você criar um site genérico logo de começo. Eu sei que você deve buscar aí no Google aí, você vai ver muitos sites genéricos bem ranqueados, mas esses sites já têm história e eu vou te contar aqui qual é a história que eles têm. Eles não começaram hoje, tem sites desses que já estão há mais de 10 anos na internet aí. Não necessariamente aquele site, mas as pessoas que estão por trás, certo? Então vamos lá, quando você cria um site genérico, o Google prefere. Por quê? O seu site ele se torna uma autoridade. Em vez de você criar um site itens da cozinha, você criar um site melhores geladeiras, melhores fogões e melhores air fryer, por exemplo, certo? Então você vai ter 3 sites que são autoridades nesses assuntos, ou seja, o seu site de geladeira, ele vai ter lá geladeira Brastemp, Electrolux, não sei o que, qual é a melhor, características, tudo. Você vai fazer comparativos, uma série de coisas que você pode fazer com as IAs, com inteligência artificial, com Gemini, com ChatGPT, certo? Você não precisa saber essas coisas, a inteligência artificial faz essa pesquisa e monta o artigo para você. Então você se torna uma referência naquele assunto. Então no SEO tem 2 pontos. Você tem ali o seu SEO on-page, ou seja, todo o seu site ele vai ser especializado em um determinado produto, certo? Isso para o Google vai ser muito bom. Tem sites assim que colocam na internet, ele já chega assim, ele ranqueia já na primeira, na segunda página, assim, instantaneamente. Eu acabei de publicar, o Google indexou, ele já aparece ali pelo menos na segunda página e dependendo do produto, assim, pode aparecer já até na primeira, sem backlink, sem nada, certo? Então isso seria os 20%, dos 80 a 20 ali da regra de Pareto, essa parte seria os 20, certo? Que é o que você faz no seu site. Então você tornou o seu site totalmente especializado em geladeira, você fala tudo sobre geladeira, as melhores, qual é a melhor, qual é a mais cara, todas as características, tudo isso. Google enxerga você como um site que é autoridade em geladeira, não é só mais um site que está perdido na internet no meio de outros milhões, o seu site é uma autoridade na geladeira, ele já vai jogar você lá para o começo, lá nas primeiras páginas, lá, certo? Você já vai aparecer instantaneamente lá nas primeiras páginas, que eu digo assim, as primeiras que eu digo ali até a 5, 6, 7ª página, você já pode estar aparecendo, quando você publica, né? E aí você tem esse site, e aí o que acontece? Qual é os outros 80 da regra de Pareto, dos 80-20? Os outros 80 são os outros sites que vão referenciar para o seu, que são os backlinks. Eu vou fazer um vídeo depois sobre backlinks, mas backlinks é basicamente os sites que estão linkando para o seu. Esses links, eles precisam ser contextuais. O que é um link contextual? Não adianta você ter lá um site que fala sobre futebol e lá no meio de um artigo que fala sobre o Flamengo, o jogo do Flamengo com o sei lá quem, com o Corinthians, e você vai lá e tem um link lá, geladeira, para o seu site. Não tem nada a ver, o Google está vendo que isso não tem nada a ver. Agora, se você tem um outro site lá, que está falando sobre algo, sei lá, sobre cozinha, sobre gastronomia, sei lá, alguma coisa que naquele artigo que a pessoa escreveu lá, pode se encaixar um artigo lá,
onde a pessoa fala da geladeira que deixou a receita na geladeira XYZ, e aí você encaixa lá um link lá para conhecer as melhores geladeiras, entendeu? Então o link que está lá naquele site, no site X que está linkando para o seu, que é o Y, ele vai ter lá um contexto falando sobre geladeira, aí ele linka para o seu site que fala sobre geladeiras. Esse é um link forte, é um link bom, certo? É um link que vai te dar relevância, vai dar autoridade. Então, quando você tem um site nichado no assunto, que o seu site é especializado naquele assunto, e outros sites começam a linkar para o seu, que são referências, que são os backlinks, o seu site passa a ter, o Google passa a olhar o seu site com bons olhos, né, no caso. Ele vai aumentar a relevância do seu site, e é isso que vai fazer você chegar lá na primeira página. Tanto que lá dentro do site Review Lucrativo é exatamente isso que eu falo. Quando você vai começar no seu primeiro site, você comece nichado, em um produto de preferência. Pode ser até em um único produto. Vou fazer melhores facas de churrasco, alguma coisa assim. Por quê? Porque você vai se tornar uma autoridade naquilo ali. Aí o que você pode fazer depois, que é o que você vê nesses grandes portais que estão aí nas buscas na internet? Você vai lá, você tem 3 sites, como eu falei, melhores geladeiras, melhores fogões e melhores air fryer. Aí você vai lá e registra um outro domínio, melhores itens da cozinha. Aí o que acontece? Você vai lá, esses 3, aí você, depois que esses seus 3 sites, né, que eu te falei, cozinha, da geladeira, fogão e air fryer, eles estão ranqueados, você trabalhou eles ali um tempo, eles chegaram na primeira página, já estão te gerando dinheiro, já estão te gerando vendas, né, estão te gerando comissões. O que você faz? Não é vendas, né, a palavra certa é comissões, você não vai vender nada, né, tem gente que é meio burra, que a gente fala assim, tá pensando que você vai ter que vender. Não, você não vende, você indica, só indica, é só isso que você faz. Você leva a pessoa para um produto e quem vende lá é o Mercado Livre, é a Amazon, etc. Certo? Então, é isso. Aí você, depois que seus sites estão lá naquele ponto, lá, já estão chegando lá na primeira página, já estão gerando indicações, já estão gerando comissões para você, o que você pode fazer? Eu quero montar um site genérico. Você vai pegar o conteúdo desses, você vai registrar um domínio, por exemplo, sei lá, itensdacozinha.com.br, e aí você pega os artigos que estão ranqueados nesses artigos. Eu só faria isso quando esses 3 sites começassem a perder posição. Uma hora isso pode acontecer. Eles perder posição, o que você faz? Pega o conteúdo desses sites geladeiras, esses sites hipotéticos que eu falei, né? Geladeiras, fogões e air fryer, joga todos esses artigos para um outro site novo, um domínio novo, itensdacozinha.com.br, e aí você faz um redirecionamento de autoridade, que é o que eu ensino lá dentro do site Review Lucrativo também. Você faz esse redirecionamento, ou seja, você está dizendo para o Google, para o algoritmo, esses artigos aqui que você colocou na primeira página, melhores geladeiras, melhores fogões, melhores air fryer, agora eles estão nesse site aqui, ó. Tem um tipo de redirecionamento que você faz que indica para o Google que esse site agora, o Melhores Itens da Cozinha, é o responsável por todo aquele conteúdo. O Google automaticamente ele joga o seu site que é novo lá nas primeiras páginas, porque o seu site antigo já estava lá. Ele fez um redirecionamento de autoridade. Se você pesquisar na internet, você vai ver que isso acontece o tempo todo. Às vezes você pesquisa aqui, você vê um site que estava lá, com um conteúdo lá, você buscou no Google alguma coisa, você chegou em um determinado site, você passa uns 2, 3 meses, você vai olhar, você encontra aquele mesmo conteúdo, só que em um outro site, mas também ranqueado na primeira posição, certo? Porque o cara redirecionou. E aí ele vai fazendo um empilhamento ali de redirecionamento e todos vão redirecionando para o site novo. Isso já é uma estratégia mais avançada, né? Para depois que você já está inteirado no mercado, já sabe, já está ganhando dinheiro, já está inteirado nas coisas e tal. Aí você vai e começa a fazer esse tipo de coisa. Não é uma coisa para você começar e já querer fazer, certo? Não é ideal. Então é isso. Esse é o ponto principal, a principal diferença. E falando nisso, eu até perguntei aqui para o Gemini, falando em site review, é melhor fazer um site genérico ou um site nichado, tipo em um produto específico, que é exatamente o que eu falo lá dentro do site Review Lucrativo, e já falei aqui para vocês também, né? Em geral, dos site reviews, né, os sites mais da estratégia nichado, hiper nicho no caso aqui, costuma ser muito mais vantajoso do que um site genérico. E aqui ele dá alguns pontos aqui, ó, a características, a autoridade, como eu te falei, tá certo? Você torna uma autoridade máxima, uma fonte de referência mais
confiável sobre aquele produto ou serviço. Um site a sua autoridade é diluída entre muitas categorias, ou seja, se você tem um site genérico, você tem várias categorias e vários produtos. A sua autoridade, ela não vai estar nichada em um único produto. Então, os links que você receber de outros sites, eles vão estar falando, um vai estar falando de geladeira, o outro vai estar falando de fogão, o outro está falando de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Então, você vai estar diluindo a sua autoridade em várias categorias, ao passo que quando você faz ele hiper nichado, né, em um produto específico, você vai ter a autoridade máxima naquele assunto. Você vai se tornar uma referência confiável perante o Google para aquele assunto. E é aí que ele vai colocar você lá nas primeiras páginas. A concorrência também é muito menor, você fazer o ranqueamento, né, de SEO, é muito mais fácil você ranquear para melhor lente de Canon, tal aqui, ou quando essa lente ela está lá no meio de um monte de site de tecnologia que fala de celular, fala de câmera, fala de computador, aí tem um monte de coisa. Então, se você fizer um site focado só em câmeras da Canon, por exemplo, aí você tem um artigo que fala sobre a melhor lente, vai ter muito mais relevância, né, para o Google do que um site que fala aí sobre um monte de coisa e lá no meio daquelas monte de coisa está falando de lente também, certo? O público-alvo, né, ele tende a dar mais atenção na intenção de compra para um site mais nichado, um site especializado. A monetização, né, a taxa de monetização de vendas também aumenta e o conteúdo é mais fácil em todos os aspectos, certo? Então, depois eu vou deixar essa tabelinha aqui embaixo para vocês verem depois. Ele deu outro exemplo prático aqui, um site chamado Melhores Lentes da Canon para Canon R. Provavelmente terá mais sucesso vendendo lentes como afiliado do que um site Tech Review Brasil. Entendeu? O público-alvo já sabe o que quer, então ele já vai dar mais atenção para um site desse. E o Google também, do ponto de vista do Google e do usuário, é muito mais interessante um site mais nichado. Quando um site genérico pode funcionar? O site genérico só é recomendado se você tiver orçamento, né? Se tiver orçamento para concorrer com os grandes players, equipe, você precisa ter uma equipe para você criar muitos conteúdos, categorias, etc, e marca, quando você cria uma marca, tipo Tech Tudo, certo? Tech Tudo é um site de reviews, né? Mas é de tecnologia, mas é um site que já tem uma marca, e já é um site que já deve ter lá uns 20 anos na internet, entendeu? Então, não é o foco aqui. No site Review Lucrativo eu não ensino você a criar um Tech Tudo, não, é você criar um site para você estar ganhando dinheiro o mais rápido possível, você está fazendo dinheiro o mais rápido possível. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido a diferença aí, você, Patrícia, né, que perguntou, e todo mundo que tem essa dúvida aí, espero que tenha entendido. Se quiser mais informações, deixa nos comentários. E se quiser já aprender tudo isso passo a passo, como fazer, já colocar em prática, já começar a fazer dinheiro o mais rápido possível aí, entre aqui no site Review Lucrativo, o primeiro link da descrição e o primeiro link no comentário fixado também, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.